hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs. É com imensa alegria e satisfação estarmos aqui reunidos em mais um momento de reunião pública aqui neste canal do Centro Espírita Chico Xavier, na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. E a todos aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais como o Facebook e o Instagram do próprio Centro Espírita Chico Xavier. Mas antes de iniciarmos qualquer atividade doutrinária,
convido a todos vocês a fazermos a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecermos a espiritualidade amiga por esse momento simplesmente maravilhoso, esse momento de reflexão para todos nós, que possamos cada vez mais absorvermos todas as energias positivas do alto através de cada palavra do Teu Evangelho para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Que possamos orarmos juntos a todos os nossos irmãos, orarmos pela humanidade, orarmos pela nossa boa conduta e simplesmente colocar em prática no nosso dia a dia. Por isso, agradeço, Senhor Jesus, por tudo, por essa oportunidade bendita de conhecer a doutrina espírita e colocarmos em prática diariamente. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, hoje iremos falar de um assunto de extrema importância para todos nós, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, tem tudo a ver com as nossas personalidades e principalmente tem tudo a ver com a nossa convivência diária, tanto no âmbito familiar como na sociedade do modo geral. Ela é muito importante para nós esclarecermos todas essas situações que com certeza servem de aprendizado para todos nós. Hoje iremos falar de um assunto que é relacionado ao capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item que nós iremos falar nesse exato momento é pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Um assunto de extrema importância para todos nós, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia para a gente colocar em prática. Antes de iniciarmos a nossa fala, tem uma frase muito interessante aqui do capítulo 5, versículo 20, que vai de 43 a 47, de Mateus, que diz o seguinte: Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelo que vos persegue e caluniam. Meus irmãos, aqui tem duas frases interessantes para a gente colocar em uma situação para a gente poder explicar da melhor forma possível. O primeiro momento, como vocês acabaram de ouvir, diz o seguinte: Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Parece estranho, né? Mas realmente era uma frase típica daquela época das leis mosaicas. Exatamente, das leis mosaicas. Ou seja, tudo que era feito naquela época relacionado ao mal, aquela pessoa sofria as consequências de ter feito todo o mal. Ou seja, era a própria lei de Italião que colocava em prática na vida das pessoas. Tudo que você for fazer de mal, você sofria as consequências. Era exatamente esse tipo de comportamento naquela época. Vamos citar um exemplo típico. Se uma pessoa roubava um estabelecimento, ou uma casa, um comércio, ou até mesmo outra pessoa, ele sofria as consequências. Consequentemente, era decepado às suas próprias mãos, pelo fato dele ter roubado ou furtado outras pessoas ou outros estabelecimentos. Mas de repente, com o passar do tempo, veio a lei de Jesus, que deixou isso muito bem claro. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Uma frase completamente inversa das leis mosaicas, que deixou uma situação muito mais bem clara, porque veio da época de Jesus e que colocamos em prática no nosso dia a dia e que com certeza se estenderá por muitos e muito mais séculos, porque esse é o nosso principal objetivo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelo que vos persegue e caluniam. Na verdade, meus irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês. É uma situação que não é fácil para a vida das pessoas. Principalmente quando você é caluniado, principalmente quando você é enganado, ou você simplesmente sofreu qualquer tipo de consequência relacionado a uma situação que simplesmente lhe deixou bastante
aborrecido, entristecido e situações adversas que acontecem na vida da gente. Mas eu gostaria de compartilhar para vocês uma frase muito interessante do Chico Xavier que diz o seguinte: a vitória na luta pelo bem contra o mal caberá sempre ao servidor que souber perseverar com a lei divina até o fim. Chico Xavier. Essa é uma reflexão linda e típica para a gente colocar como aprendizado na vida da gente, a vida das pessoas, porque simplesmente a gente sabe que é o nosso principal dever como cristão. A partir do momento que nós temos um entendimento sobre a doutrina espírita, tudo se torna mais claro, porque tudo isso é relacionado para o nosso próprio bem. Exatamente, tudo isso é relacionado para o nosso próprio bem. Diante dessa frase simplesmente maravilhosa do Chico Xavier, eu gostaria de compartilhar uma história muito interessante de um colega nosso de doutrina espírita, de outro estado, que estávamos participando juntos de um congresso conhecido como a Confraternização das Campanhas de Fraternidade Alta de Souza. Congresso muito bonito, interessante, que a gente sempre participa nos períodos de carnaval. Ele simplesmente relatou um fato muito interessante que aconteceu na vida dele, dentro do seu convívio familiar. Aconteceu um fato dele simplesmente ter se entregado com seu irmão de um acontecimento que gerou dentro da família e que, moral da história, eles passaram muito tempo sem se falar. Exatamente, muito tempo sem se falar. Passaram muitos anos, chegou até uma década sem se falar. E esse sentimento estava trazendo muito mal para ele próprio. E ele não sabia também das consequências que estavam gerando para o seu irmão, porque simplesmente ele não estava falando com seu próprio irmão devido a esse fato que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Devido de tanto sofrimento, ele conheceu a doutrina espírita, conheceu a casa espírita e ele foi se tratar diante de vários acontecimentos, de várias angústias que estavam acontecendo. Mas o principal motivo foi o seguinte: diante dessa trajetória da vida dele, aconteceu problemas de saúde relacionados à própria sua pele. Ele mesmo relatou esse fato, que a sua pele estava tendo vários hematomas e ele não sabia realmente o que estava acontecendo. Ele visitou vários médicos e simplesmente nesses exames não detectava absolutamente nada, né? E à proporção que os anos iam se passando, a pressão arterial dele subia cada vez mais. Moral da história: ele, de tanto cansado e de certa forma desesperado de procurar os médicos e não achar um resultado eficaz relacionado a esse problema, ele procurou uma casa espírita para fazer um tratamento. E ele relatou esse fato no atendimento fraterno para um trabalhador da casa espírita. E, de certa forma, ele se sentiu muito aliviado de estar desabafando esse fato que aconteceu. Com o passar do tempo, ele começou a estudar a doutrina espírita, participar dos estudos e, consequentemente, se tornou um trabalhador assíduo da casa espírita. Ele participou das atividades internas da casa e, ao mesmo tempo, de atividades externas também. E todos os anos, nessa cidade, no estado do Mato Grosso, né, como tantas outras cidades espalhadas pelo Brasil, acontece um trabalho muito bonito que é a Feira do Livro Espírita. Exatamente, Feira do Livro Espírita, um trabalho muito lindo que você divulga a doutrina espírita e ao mesmo tempo você tem a oportunidade de vender livros e obras interessantes da doutrina espírita. E nessa oportunidade ele, junto com os trabalhadores, né, dessa casa espírita, ele começou a fazer essa atividade que é a Feira do Livro Espírita. E nessa oportunidade ele se encontrou com seu irmão. O seu irmão chegou até a barraca onde todos estavam trabalhando, né, divulgando a doutrina espírita, vendendo livros. E nessa oportunidade o seu irmão chegou para dar uma olhada nos livros. Um detalhe importante: o seu irmão não sabia que o seu outro irmão intrigado não frequentava a casa espírita. Ele simplesmente não sabia.
e os dois se reencontraram. Esse irmão que começou a frequentar a casa espírita e com o passar do tempo estava se sentindo, começando na verdade a se sentir bem melhor, ele simplesmente chegou para o seu outro irmão e pediu simplesmente um abraço. Exatamente, pediu um abraço. E os dois se abraçaram humildemente. Ele simplesmente pediu desculpas por todo o mal que fez. Ao mesmo tempo, o irmão que recebeu o abraço, né, o irmão que chegou na barraca do livro da venda de livros espíritas, também pediu perdão ao seu irmão que estava frequentando a doutrina espírita. E moral da história, eles se auto-perdoaram pelo fato que aconteceu há décadas atrás. Um fato interessante que aconteceu, gente, que com o passar do tempo, ele percebeu que esses hematomas começaram a sumir na sua pele. A sua pressão arterial começou a voltar dentro da normalidade. Consequências essas que têm tudo a ver com a questão do perdão, a questão de você não se alimentar pelo mal. Ele chegou à sua simples conclusão, que o bem simplesmente nos faz bem, e você fazer o mal simplesmente gera consequências para si próprio e para os outros. Isso é uma grande lição que nós devemos levar para todos nós. Isso é um fato real que ele contou. E realmente eu guardei isso para mim, que com certeza serve de lição para todos nós. Dando continuidade ao nosso assunto, gente, outro fator interessante para a gente colocar em pauta é a condição evolutiva do espírito. É muito interessante quando nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, a gente percebe o quanto é importante essa questão da evolução espiritual. É muito importante. É por isso que nós temos um dever fundamental de divulgar a doutrina espírita, porque aquilo que nos faz bem, com certeza gera consequências positivas. É muito salutar nós deixarmos bem claro que esse realmente é o nosso verdadeiro papel. Essa é a nossa verdadeira missão, de esclarecer tudo aquilo que nos faz bem para todos nós. Sem a menor sombra de dúvida. Condição evolutiva do espírito. Alguns, digam-se de passagem, mais evoluídos, porque simplesmente com o passar do tempo perceberam que é importante nós sempre utilizarmos um mecanismo da prece para a nossa auto-melhora, as nossas boas ações. E à proporção que a gente vai entendendo mais o que é necessário para o bem da humanidade, a gente tem um dever fundamental de transmitir para outras pessoas, sem a menor sombra de dúvida. As mudanças não acontecem de uma hora para outra, isso é verdade, não acontece de uma hora para outra, mas requer um esforço contínuo, com certeza, requer um esforço contínuo. Olha o exemplo do nosso amigo que aconteceu. Com o passar do tempo, mediante os seus esforços, de ter visitado médicos e mais médicos e especialistas sem detectar aquele tipo de problema, ele simplesmente com muita perseverança, ele conseguiu outros meios para que essa auto-melhora chegasse ao ponto dele se sentir totalmente satisfeito com a situação que ele se encontrava, sem a menor sombra de dúvida. Então esse é o nosso papel. E a gente tem absoluta certeza que cada um de vocês tem a sua história e momentos difíceis que possivelmente vocês passaram. Então nós temos esse dever de esclarecer de uma forma bem simples para deixar bem claro que todas essas situações elas são benéficas para a nossa evolução espiritual. Sem a menor sombra de dúvida, é muito benéfica para a nossa evolução espiritual. Pessoas, digam-se de passagem, até falam que quando as oportunidades aparecem de ruim para você, é uma necessidade para a sua melhoria espiritual. Por mais que nós achemos ruins, por mais que seja doloroso, mas ela é importante para todos nós. Em se falando de condição evolutiva, Jesus não amava seus inimigos. Olha só, Jesus não amava seus inimigos, simplesmente porque ele não tinha inimigos. Vamos fazer uma comparação aqui com Jesus Cristo. Jesus Cristo, um ser super evoluído, ele simplesmente não consideravam as pessoas como inimigas de maneira alguma. Jesus não amava seus inimigos porque simplesmente ele não tinha inimigos.
para você verificar o grau de evolução que tinha Jesus Cristo. Sendo que para nós que estamos ainda muito atrás ainda, estamos muito abaixo da evolução de Jesus Cristo. Mas digam-se de passagem, esse é praticamente um pontapé inicial para a nossa melhoria, com certeza. É por isso que nós temos o dever e o papel fundamental de esclarecer para a sociedade do modo geral. Esse é um fator importante para todas as religiões do mundo. Exatamente. Esse é um fator importante para todas as religiões do mundo, simplesmente oferecer a paz para as pessoas. Oferecer o bem para as pessoas. Tudo aquilo que nos faz bem, com certeza, gerará frutos para o bem da humanidade, para o bem das pessoas. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Tá certo, gente? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A gente tem que descartar de vez todas essas situações que nos deixam alimentar dentro de si próprio, porque simplesmente ela nos prejudica. Ela simplesmente nos prejudica. Isso nos faz mal. Faz muito mal. Raul Teixeira, numa certa oportunidade, numa palestra, ele deixou muito bem claro: não deixe de maneira alguma esse lixo intoxicar a sua alma através da raiva, através do ódio, através da ganância, através do rancor e tantos desejos negativos que acabam prejudicando todos nós. São verdadeiras lições que a gente tem que colocar em prática para todos nós. Amar os inimigos para o incrédulo é um contrassenso, com certeza. Para aquele que não crê numa vida futura, para aquele que não crê que o bem e a paz das pessoas é a melhor coisa que possa existir, com certeza é um contrassenso muito grande. Aí eu vejo isso como um detalhe para a gente colocar em prática nas nossas vidas. A partir do momento que a gente se sente bem, a partir do momento que a gente conhece um segmento religioso, não necessariamente a doutrina espírita, mas a partir desse momento nós temos o dever de divulgar cada vez mais o que possa fazer de bem para todas as pessoas. Com certeza. Hoje existem mecanismos, meus irmãos, que ajudam a facilitar para tirar todo esse mal que existe dentro de nós. Existem mecanismos, existem meios de divulgação, existem trabalhos sociais, existem até as questões científicas, né, as clínicas psiquiátricas, psicológicas, que ajudam esse desenvolvimento para a pessoa tirar esse mal dentro de si, a pessoa se curar. A pessoa tem que se libertar de vez desse mal, meus irmãos. É por isso que nós temos esse dever e esse papel de esclarecer a toda a sociedade que todo esse mal, com certeza, gerará consequências ruins para todos nós. Tem uma publicação muito interessante no blog conhecido como Portal do Espírito. O autor é Antônio Celso Dias Duarte. Exatamente, Antônio Celso Dias Duarte. Ele fala de 3 pontos importantes que é muito importante nós destacarmos essas questões, porque ela tem tudo a ver com esse aprendizado. Com certeza, tem tudo a ver com esse aprendizado. Primeiro, a influência positiva e negativa. O que é influência positiva? Vamos citar exemplos típicos que são muito salutares para todos nós. Vamos falar da prece, o quanto a prece é importante para todos nós. Mecanismos que nos deixam completamente alimentados pelo bem. Aquela prece sincera, aquela prece fervorosa que faz realmente acontecer. Emitindo bons pensamentos, com certeza alcança muitas pessoas. É você emitir bons pensamentos, boas ações que faz com que, além de melhorar as outras pessoas, melhora a si próprio. Outra questão muito interessante, meus irmãos, é o estímulo da lei de sintonia. Eu gostaria até de compartilhar outra frase interessante de Chico Xavier, que ele falou o seguinte: nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não defende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança de atitude do próprio indivíduo.
Olha só, a mudança de atitude do próprio indivíduo. Olha aquele exemplo que eu falei no início da minha fala, do exemplo do nosso irmão de Mato Grosso. Ou seja, ele foi em busca de um esforço, ele se esforçou para que tenha dentro de si uma melhora, e ele conseguiu esse resultado, tá certo? Chico Xavier, como sempre, muito sábio em suas palavras, que com certeza são palavras que nos motivam cada vez mais a gente tentar uma busca de melhoria para todos nós, com certeza. O outro item importante que foi publicado através de Antônio Celso Dias Duarte, do Portal do Espírito, é a humildade e perdão. A humildade, meus irmãos, porque a gente tem que reconhecer que nós somos falhos. A humildade, nós temos que reconhecer que nós somos imperfeitos. E muitas das vezes, toda essa situação negativa que acontece na vida das pessoas, em muitos casos, foram nós que deixamos nos alimentar através desse mal. A gente não aceita de maneira alguma uma situação que possa nos prejudicar, mas a gente não vê tudo isso como lado positivo. A gente sempre se faz de vítima. A gente não pode de maneira alguma agir dessa forma. Temos que agir com humildade. Agindo com humildade, você tem a capacidade de gerar o perdão, que o perdão com certeza nos deixa muito bem e aliviados. Não só para aquelas pessoas, mas para si próprio. Ou seja, vocês não sabem o quanto nos fazem bem e realizados e totalmente leves numa situação como essa de angústia que nós estamos passando, tá certo? Então são esses ensinamentos do Chico Xavier que a gente sempre coloca em consideração o que é bom para todos nós. Meus irmãos, esse aprendizado ele tem tudo a ver com as nossas vidas porque a gente tem esse papel fundamental. Não é simplesmente eu estar aqui falando perante vocês que eu não tenho problemas. É claro que todos nós temos problemas. Nós estamos aqui no planeta Terra justamente para nós passarmos por situações que servem de aprendizado para todos nós. Com certeza, serve de aprendizado para todos nós. É por isso que nós temos o papel fundamental de divulgar aquilo que é o bem, aquilo que faz bem para as pessoas. Nós temos um papel fundamental não só como trabalhador, mas como sempre assistidos de uma casa espírita. Não é pelo simples fato de eu estar aqui na frente dessas câmeras, mas nós temos o dever também de ser autotratados. Esse é o nosso objetivo. Então a doutrina espírita, ela deixa isso muito bem claro, o que é necessário para a nossa automelhoria. Ou seja, é ser tratado, é você procurar meios para estudar e se instruir, e com certeza você analisar da melhor forma possível o que é necessário para a melhoria de si próprio, tá certo? Meus irmãos, relacionados a esse assunto, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos sobre a pergunta 469, que fala sobre a influência dos espíritos. Allan Kardec perguntou simplesmente para os espíritos e tem um comentário referente a essa pergunta do espírito Miramês, que diz o seguinte: se os pensamentos que surgem em nossa mente nos sopram a discórdia, livremo-nos deles, porque vendo de dentro ou de fora nos impulsiona para o sofrimento. Procuremos Jesus em todas as situações de vida, que ele, sem dúvida, é amor em Deus, e podemos socorrer com a vida na amplitude e da paz. Tá certo? Isso foi um grande ensinamento do espírito Miramês, que deixou isso muito bem claro através dessas situações. Meus irmãos, quando a gente tem essa oportunidade sempre de falar do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos alimenta de energias positivas, porque sem dúvida é um aprendizado para todos nós. É um aprendizado por quê? Porque cada vez mais quando a gente tem a oportunidade de falar do Evangelho, a gente percebe que são situações que isso deixa muito bem claro para as pessoas e principalmente para si próprio, porque simplesmente todos nós que estamos esclarecendo para todas as pessoas o que pode lhe fazer bem, o que pode lhe fazer mal, qual o modelo que nós devemos seguir, quais as orientações que devemos seguir
como aprendizado e sermos bem orientados, com certeza, nos deixam cada vez melhores. Não é pelo fato de qualquer expositor estar aqui diante dessas câmeras falando que eles são 100% perfeitos. De maneira alguma, todos nós somos seres ainda imperfeitos, mas nós estamos cada vez mais num contínuo aprendizado. É por isso que nós temos esse dever de esclarecer a todas as pessoas de uma maneira bem clara e simples que o que pode ser de melhor para todas as pessoas, com certeza vai servir de melhor para todos nós. Convido a todos vocês a conhecer a doutrina espírita, conhecer várias obras interessantes que nos deixam completamente contagiados pelo bem, através de boas leituras e principalmente colocarmos em observação todas as nossas ações. A partir desse momento nós verificamos o que realmente nos faz bem e o que realmente pode nos prejudicar. E de maneira alguma nós vamos deixar nos alimentar pela raiva, pelo rancor, pelo ódio e principalmente aquele sentimento de vingança que domina todo o nosso ser se a gente nos deixar influir pelos maus espíritos e pelos maus pensamentos. São verdadeiras lições para todos nós. E eu termino uma frase muito interessante do Raul Teixeira que diz que a partir do momento quando você procura o auto-perdão, transforma-se dentro de si um remédio santo. Tá certo, meus irmãos? Então são essas reflexões que eu deixo aqui para todos vocês, compartilhando aqui com vocês. Espero que as minhas palavras tenham sido compreendidas, foram faladas de coração, que com certeza é um aprendizado para todos nós. Quero agradecer de coração e agora convido a todos vocês a fazermos a nossa prece de encerramento e logo em seguida nós participaremos juntos do passe à distância. Então vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por essas palavras, com todas as intuições positivas que recebemos do alto, através dessas explicações, e que acima de tudo nós não poderemos de maneira alguma deixarmos nos alimentar pelo ódio, e sim alimentarmos de amor e esperança de dias melhores. Queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade única e simplesmente maravilhosa de estarmos sempre falando do Evangelho e principalmente colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.